8. Supervalorizamos o que temos. Tom e Rachel Bradley são um casal fictício vivendo na Cidade Média, nos Estados Unidos. Eles têm 3 filhos, 2 carros e um cachorro, e sobrevivem à base de uma dieta de piadinhas, seriados de comédia e bebidas açucaradas. Rachel é redatora publicitária freelancer e Tom é gerente de contas sênior na Item SA, a proeminente produtora, distribuidora e vendedora de itens de alta qualidade. Veja bem, Tom diz aos clientes umas 5 vezes por dia: itens são cruciais ao seu negócio. São compatíveis com a sua organização e o único mecanismo de crescimento possível. Mesmo que não entenda o que fazem, você precisa encomendar mais agora. Ele trabalha lá há 15 anos. Os gêmeos de Tom e Rachel, Robert e Roberta, entraram para a faculdade e por isso saíram de casa, de modo que os Bradleys querem se mudar para um imóvel menor. Não pretendem deixar o bairro, já que o terceiro filho do casal, Emily, está começando o ensino médio e tem muitos amigos próximos. Porém, eles não precisam de 4 quartos e seria legal ter o dinheiro sobrando. Então começam o processo de venda da casa anunciando por conta própria, para economizar a comissão paga à imobiliária. Eles pedem 1.300.000 pelo imóvel. Não apenas não recebem nenhuma oferta, como também se aborrecem. Ao mostrarem a casa, Tom e Rachel comentam sobre todos os momentos maravilhosos vividos pelos filhos em diversos espaços da casa. Enfatizam onde ocorreu uma cena engraçada com o cachorrinho deles, dão destaque a todas as reformas que fizeram e como projetaram o imóvel para obter o máximo de proveito do espaço. Ninguém parece impressionado, ninguém parece ver quão sensacional a casa é, nem que grande pechincha está sendo cobrada por ela. Os Bradleys, enfim, pedem ajuda profissional. Heather, a corretora, sugere que peçam 1.100.000 pela casa. Eles discordam. O casal se lembra que seus amigos venderam uma casa parecida na mesma rua por 1.400.000, 3 anos antes. Os próprios Bradleys receberam até algumas ofertas não solicitadas para venderem a propriedade deles naquela época. Uma de 1.300.000 e outra de 1.500.000. Aquilo tinha acontecido 3 anos antes, e agora a propriedade deles deveria valer ao menos o mesmo, se não mais, especialmente considerando a inflação. Mas isso foi durante a bolha imobiliária, diz Heather. E 3 anos já se passaram, portanto o valor com certeza aumentou, argumenta Rachel. E a nossa casa é bem melhor que a deles. Talvez na opinião de vocês, mas reparem em todo o trabalho que precisa ser feito. O comprador precisará realizar umas boas mudanças aqui. O quê? Exclama Tom. Você sabe quanto tempo, esforço e dinheiro investimos para completar essas reformas? Esta casa é sensacional. Com certeza é para vocês. Mas o que é aquilo? Um suporte para bicicletas. Sobre a mesa da cozinha? Cria um clima bacana quando estamos comendo e olhamos para cima. A corretora faz um ar de espanto. Bem, a decisão é sua, mas meu conselho é, se vocês querem vender este imóvel, peçam 1.100.000 e se deem por satisfeitos se conseguirem chegar perto desse valor. Eles haviam comprado o imóvel 14 anos antes por $400.000, de modo que ainda assim estariam ganhando muito dinheiro. No entanto, acham uma loucura que Heather e os compradores em potencial não consigam enxergar quão especial aquela casa é. Após longas noites de conversas e argumentações, os Bradleys permitem que Heather anuncie a casa por 1.150.000. Recebem uma oferta de 1.090.000. Heather se empolga e diz que eles deveriam aceitá-la de imediato. Eles querem resistir. Após uma semana, Heather aumenta a pressão. Sejamos realistas. Na melhor das hipóteses, vocês esperam e obtêm mais 15.000 ou 20.000. Não vale a pena. Vendam agora e se mudem. Eles acabam vendendo a casa por 1.085.000. A imobiliária de Heather fica com 65.000 no negócio. Nesse meio tempo, eles estão em busca de uma casa nova. Não gostaram de nenhuma das que viram. Todas tinham reformas estranhas que não faziam nenhum sentido. E fotos de crianças por toda parte. Quanto aos preços, Tom e Rachel não conseguem acreditar no delírio de algum desses vendedores, pedindo bem mais do que seus imóveis poderiam valer. Eles estão achando que paramos no tempo e estamos vivendo 3 anos antes, quando o mercado estava aquecido?
Maluquice. Os tempos mudaram. Os preços que estão pedindo também deveriam mudar. Enfim, acham uma boa casa. O preço solicitado é $650 mil. Eles oferecem 635. O proprietário da casa espera um valor maior. O corretor informa que é melhor se apressarem e decidirem rápido, porque novos compradores aparecerão. Eles não acreditam. Acabam comprando por 640 mil e ficam bem contentes. O que está acontecendo aqui? A experiência imobiliária dos Bradleys pode ser fictícia, mas se baseia em muitas histórias reais. Mais importante, ela mostra como supervalorizamos as coisas que possuímos. Em um mercado ideal, racional, tanto vendedores quanto compradores deveriam chegar à mesma avaliação de um item. Esse valor é uma função da utilidade e dos custos de oportunidade. Na maioria das transações reais, porém, o proprietário de um item acredita que ele vale mais do que o comprador acredita. Os Bradleys pensavam que a casa deles valesse mais do que valia simplesmente porque foi deles por um tempo e porque eles fizeram todas aquelas mudanças maravilhosas no imóvel, tornando mais deles. Investir em qualquer coisa aumenta a nossa sensação de propriedade, e a propriedade nos leva a avaliar as coisas de forma que pouco tem a ver com o valor real. A propriedade de um item, não importa como essa propriedade surgiu, leva-nos a supervalorizá-lo. Por quê? Por causa de algo chamado efeito dotação. A ideia de que supervalorizamos o que temos pelo simples fato de possuirmos esses bens ou itens foi demonstrada primeiro pela psicóloga Ellen Langer, de Harvard, e mais tarde expandida por Dick Taylor. O conceito básico do efeito dotação é o fato de que o proprietário atual de um item o supervaloriza e, por causa disso, vai querer o vender a um preço mais alto do que o futuro proprietário estaria disposto a pagar. Afinal, o potencial comprador do item ainda não é proprietário dele e, portanto, não é afetado pelo efeito dotação de ame o que você possui. Tipicamente, em experimentos testando o efeito dotação, os preços de vendas constatados são cerca do dobro dos preços de compra. O preço pelo qual os Bradleys queriam vender a casa deles, a avaliação de ambos sobre elas, era mais alto do que o preço que os compradores estariam dispostos a pagar pelo imóvel. Quando os papéis se inverteram e os Bradleys viraram compradores, a divergência de preços também se inverteu. Como compradores, os Bradleys avaliaram as casas que estavam vendo por preços mais baixos do que as avaliações dos proprietários delas. Aparentemente, isso não deveria nos surpreender. O desejo de maximizar um preço de venda e minimizar um preço de compra é perfeitamente racional. A estratégia econômica básica nos ensina a tentar comprar barato e vender caro, certo? Na verdade, não se trata de uma técnica de negociação. O que experimentos cuidadosos demonstram é que os preços mais altos são os que os proprietários acreditam que suas propriedades valem e que os preços mais baixos são os que os compradores potenciais acreditam que essas mesmas coisas valem. Como dissemos, quando possuímos algo, não apenas começamos a acreditar que aquilo vale mais, como, além disso, acreditamos que outras pessoas naturalmente verão esse valor extra e estarão dispostas a pagar por ele. Uma razão para esse efeito de supervalorização é que a propriedade nos leva a dar mais ênfase aos aspectos positivos daquilo que possuímos. Quando os Bradleys puseram a casa à venda, eles focaram nas boas lembranças, nos lugares onde Emily aprendeu a andar, onde os gêmeos costumavam discutir quem era mais amado, no deslizar escada abaixo, nas festas surpresa e em todas as vezes que gaguejaram e brigaram com os filhos trocando os nomes deles. Involuntariamente, acrescentaram aquelas experiências à alegria que a casa representava para eles, e também ao valor da casa. Simplesmente não enxergaram o aquecedor velho, a escada pouco firme, ou o perigoso suporte para bicicletas da mesma forma que os compradores. Deram ênfase apenas aos pontos positivos, aos bons tempos. Embora as razões dos Bradleys para o valor maior fossem profundamente pessoais, eles estavam presos ao próprio ponto de vista. Como consequência, esperavam que estranhos, sem a história das experiências deles, vissem a casa do mesmo modo. As emoções e lembranças da família se tornaram parte de forma inconsciente como valorizaram a casa, que claramente nada tinha a ver com o valor real para alguém que não compartilhasse aquelas lembranças. Mas,
quando avaliamos nossos bens, ficamos cegos para o fato de que o estímulo emocional que obtemos deles são nossos e somente nossos. Como possuímos algo? A sensação de propriedade pode vir e vem em várias maneiras. Uma das formas como obtemos uma sensação extra de propriedade é investindo esforço. O esforço dá a sensação de propriedade, a sensação de que criamos algo. Depois que investimos em esforço, sentimos um amor extra por aquela coisa de cuja criação participamos. Não precisa ser uma participação grande, nem precisa ser uma participação real. Mas, se acreditamos que tivemos alguma relação com a criação, aumentamos nosso amor e, com isso, nossa disposição em pagar. Quanto mais trabalho investimos em algo, uma casa, um carro, uma colcha, uma planta baixa, um livro sobre dinheiro, mais apegados ficamos e maior a nossa sensação de propriedade. A história do esforço e propriedade não termina aqui. Acontece que quanto mais difícil é fazer algo, mais sentimos que tivemos alguma participação em sua criação e nosso amor por aquilo aumenta ainda mais. Mike Norton, Daniel Motion e Dan chamaram esse fenômeno de efeito IKEA, termo inspirado pelo restaurante de amôndegas, fábrica modificada playground infantil que também funciona como loja de móveis. Pense no que é preciso para criar uma mobília IKEA. Temos que ir de carro até uma loja enorme, raramente conveniente da IKEA, navegar pelo estacionamento, tomar cuidado com as crianças das outras pessoas, pegar uma sacola descomunal, seguir setas, olhar equipamentos de cozinha da era espacial, evitar que nossa cara metade olhe para os equipamentos de cozinha da era espacial, achar graça dos nomes que não entendemos, depois abanhar nossos artigos, levá-los até o carro e colocá-los no porta-malas. Depois, temos que dirigir até a nossa casa, descarregar, levar tudo para dentro e passar algumas horas xingando as instruções impossíveis, mas com aspecto dos mais agradáveis, convencidos de que alguém deve ter nos dado o conjunto errado de ferramentas porque uma peça não está encaixando no direito. Até que, finalmente, tcharam, uma mesa de cabeceira e um abajur, e várias peças extras que não sabemos onde colocar. Depois de todo esse trabalho, não sentimos um forte apego, uma sensação de orgulho e realização? Este é nosso objeto, nós o fizemos. Claro que não vamos nos desfazer dele por uns poucos tostões. Esse é o efeito IKEA. Pense em todo o trabalho que os Bradleys dedicaram à casa deles. A planta em conceito aberto, os quadros, o lustre, que é um bicicletário. Todo aquele esforço deu a impressão de que eles haviam criado algo especial. Aos seus olhos, a casa aumentou de valor a cada pequena mudança e melhoria. Ela se ajustava tão perfeitamente a eles e às suas preferências, graças ao esforço que fizeram para torná-la especial. Não apenas adoravam aquela casa, mas também não conseguiam acreditar que os outros não se apaixonassem por ela do mesmo jeito. Podemos chegar a possuir coisas arbitrariamente, sem esforço. Ziv, Carmon e Dan coordenaram um experimento pelo qual descobriram que alunos da Universidade Duke que ganharam ingressos para jogos de basquete no sorteio só os venderiam por um preço bem superior ao que os outros alunos que não tinham ingresso estavam dispostos a pagar. Aquilo aconteceu, embora o ingresso fosse para o mesmo jogo, no mesmo horário, oferecendo a mesma experiência e com o mesmo valor real. Os vencedores do sorteio não tinham nenhum motivo para valorizar os ingressos mais do que quaisquer outras pessoas, exceto pelo fato de os possuírem. De modo similar, outros experimentos constataram que alunos da Universidade Cornell que receberam canecas grátis as avaliaram pelo dobro do preço que aqueles que não tinham tais canecas. Esse fato não aconteceu apenas porque universitários precisam de um café para começarem qualquer coisa antes das 14h, mas porque aqueles que aleatoriamente receberam canecas logo se sentiram proprietários delas, portanto, as supervalorizaram. Bens tangíveis estão com frequência sujeitos ao efeito dotação. As pessoas valorizam mais esses itens por tê-los nas mãos. Talvez por isso, como descrevemos no capítulo 6, a AOL enviava CDs com convites para usarmos aqueles serviços, isso há 10.000 anos. Não sabemos por que canecas são itens de teste tão populares entre os cientistas sociais. No entanto, pesquisadores das universidades estaduais de Ohio e Illinois também as usaram para provar a importância do contato direto. Eles descobriram que pessoas que seguraram
Uma caneca de café por mais de 30 segundos estavam dispostas a pagar mais para comprar aquela caneca do que aquelas que a seguraram por menos de 10 segundos ou não a seguraram. Pense nisto. 30 segundos é todo o tempo necessário para criar uma sensação de maior propriedade, forte o suficiente para distorcer a nossa avaliação de um item. Impressionante. As lojas de departamentos poderiam exigir que as pessoas provassem roupas por ao menos 30 segundos. E as concessionárias fariam com que abraçássemos um carro por um tempo. Pense nos serviços mensais que realizam ofertas de testes grátis ou a preços baixos. A editora de uma revista oferece uma taxa preliminar de R$ 1 mensal por 3 meses. Um provedor de serviços oferece um telefone celular novo gratuito por 1 ano. E uma empresa de TV a cabo oferece um combo TV, internet e telefone que só custa R$ 150 por mês nos 2 primeiros meses. Essas taxas acabam aumentando para R$ 20 mensais no caso da revista, para R$ 60 mensais na conta de celular e para R$ 220 por mês no combo. Poderíamos cancelar qualquer momento, mas normalmente não o fazemos. Por quê? Porque ainda que possamos não possuir algo como a TV a cabo, aquela oferta de teste nos dotou de uma sensação de propriedade. Tendo usufruído desses serviços e produtos, nós os consideramos mais valiosos, simplesmente porque usamos. Assim, quando o preço aumentar, isso não nos impede de continuar com o serviço, porque agora que os temos, nós, talvez relutantemente, pagaremos mais para mantê-lo. Os vendedores sabem que depois de que possuímos algo, um pacote de TV a cabo, alguma mobília, um celular, nossa perspectiva mudará. Valorizaremos aquele bem ou serviço mais do que se nunca o tivéssemos possuído. Empresas que se utilizam das ofertas de teste estão praticando o mesmo modelo de negócio dos traficantes de drogas. A primeira é grátis. Depois nos viciamos e imploramos por mais. Podemos também experimentar algo conhecido como propriedade virtual, que é quando atingimos essa sensação de propriedade, esse gosto, contato ou sensação suficiente de um produto sem comprá-lo de fato. A propriedade virtual é diferente das ofertas de teste, porque não possuímos realmente o produto. Imagine que damos um lance por um relógio do Mickey no eBay. O relógio está quase no fim e o nosso lance é o maior. Ainda não somos proprietários porque o leilão não terminou. Mesmo assim, sentimos como se tivéssemos vencido e fôssemos o dono. Começamos a nos imaginar possuindo e usando o produto. E podemos ficar bem contrariados se alguém aparece no último segundo para dar um lance maior. Isso é propriedade virtual. Nós nunca possuímos o item, mas a sensação é de que possuímos e de que no processo aumentamos nossa valorização do relógio do Mickey. Dan certa vez conversou com um corretor de imóveis que estava envolvido na venda de uma propriedade de luxo no valor de dezenas de milhões de dólares. Houve um processo de licitação. As negociações se estenderam por mais de 6 meses. Quando começaram, os licitantes haviam decidido quanto estariam dispostos a pagar pela propriedade. Mas, com a passagem do tempo e a demora nas negociações, viram-se dispostos a pagar cada vez mais. Nada mudou na propriedade. Não houve informação nova. O tempo tinha simplesmente transcorrido. O que havia mudado? Durante aquele período, eles começaram a se ver como donos da propriedade. Imaginaram como poderiam usá-la, como seria morar ali e assim por diante. Possuíam-na apenas na imaginação. Ainda não havia um preço final aceito, mas o fenômeno da propriedade virtual fez com que não quisessem desistir da possibilidade de realmente possuí-la. Conforme o processo se arrastava, a propriedade virtual aumentou, fazendo com que valorizassem cada mais o imóvel. Os redatores publicitários de sucesso são, de certo modo, mágicos. Fazem com que a gente sinta que já possui os produtos dos clientes deles. Sentimos como se já dirigíssemos o carro, estivéssemos naquelas férias com a nossa família ou posando para fotos naquelas roupas maravilhosas. Não se trata de propriedade real, e sim virtual. As fantasias inspiradas por comerciais fazem com que nos conectemos com seus produtos. Essa conexão, de tocar mentalmente o produto por 30 segundos,
cria uma sensação de propriedade que, como sabemos agora, leva a uma maior disposição para pagar por esses produtos. Quanto tempo levará até que os publicitários usem a tecnologia para colocar fotos nossas nos anúncios que vemos? Vamos ver nós mesmos na praia, bebendo aquela cerveja, comendo aquele sanduíche de 3 andares. Ninguém gosta de perder. O efeito dotação está profundamente ligado à aversão à perda. O princípio de aversão à perda, proposto pela primeira vez por Daniel Kahneman e Amos Tversky, sustenta a ideia de que valorizamos ganhos e perdas de formas diferentes. Sentimos a dor das perdas mais fortemente do que sentimos o prazer do ganho. E a diferença não é pequena. A dor é quase o dobro do prazer. Em outras palavras, sentimos a dor de perder R$ 10 cerca de 2 vezes mais fortemente do que o prazer de ganhar R$ 10. Ou se tentássemos igualar o impacto emocional, precisaríamos ganhar R$ 20 para neutralizar a sensação da perda dos R$ 10. A aversão à perda funciona em conjunto com o efeito dotação. Não queremos renunciar ao que possuímos em parte porque o supervalorizamos, e o supervalorizamos em parte porque não queremos renunciar àquilo. Por causa da aversão à perda, avaliamos perdas que poderíamos ter bem acima dos ganhos que poderíamos obter. De uma perspectiva econômica fria e calculista, isso não faz sentido. Deveríamos considerar perdas e ganhos como parceiros andando juntos, não batendo cabeça e indo cada um para o seu lado. Deveríamos deixar a utilidade esperada guiar nossas decisões, agindo apenas como computadores gigantescos, sagazes, frios e calculistas. Mas, felizmente, não somos como máquinas que focam apenas a utilidade esperada, nem computadores sagazes e frios. Somos humanos, razão pela qual acabaremos sendo governados por computadores sagazes e frios. Os proprietários de um item, como os Bradleys, com a casa deles, avaliam a perda potencial da propriedade bem acima da avaliação por não proprietários do ganho potencial do mesmo item. Essa lacuna, alimentada pela aversão à perda, nos induz a todo tipo de erro financeiro. Vimos a aversão à perda em funcionamento quando os Bradleys se referiram à alta e à baixa do mercado imobiliário. Eles pensaram no preço do imóvel em termos da época mais aquecida, antes que o mercado desacelerasse. Pensaram por quanto tempo poderiam ter vendido a casa naquela época, deram foco à perda em relação ao preço durante aquele momento histórico anterior. Poupanças e investimentos para a aposentadoria são outras áreas onde a aversão à perda e o efeito dotação podem prejudicar nossa capacidade de ver o mundo de forma objetiva. Se a aversão à perda parece algo que nunca nos dominará, considere suas reações iniciais a essas duas perguntas. Conseguiríamos viver com 80% da nossa renda atual? Conseguiríamos abrir mão de 20% da nossa renda atual? As respostas a essas duas perguntas deveriam ser exatamente iguais. Elas são matematicamente, economicamente e para um computador gigantesco e sagaz a mesma pergunta. Conseguimos sobreviver na aposentadoria com 80% da nossa renda atual? No entanto, tendemos a dizer sim à pergunta 1, bem mais do que a pergunta 2. Por quê? Porque a pergunta 2 realça o aspecto da perda da situação, abrir mão de 20%. Como sabemos, as perdas pesam muito, de modo que na pergunta 2 enfocamos essa dor. E a pergunta 1? É fácil dar uma resposta afirmativa, já que a pergunta não menciona nenhuma perda. Essa mesma questão de enquadramento pode surgir durante decisões de assistência médica ao final da vida. Analisando o comportamento de famílias dedicadas ao decidirem se irão ou não testar medidas experimentais, os profissionais médicos constataram que a resposta depende de como a decisão é enquadrada. As pessoas tendem mais a buscar procedimentos com poucas chances de cura quando a proposta dá ênfase ao lado positivo. Como? Existe uma chance de sobrevivência de 20%, do que quando ela enfoca o lado negativo. Como? Existe uma chance de óbito de 80%. A aversão à perda e o efeito dotação
podem também interagir para nos induzirem a rejeitar dinheiro para a aposentadoria que nos é dado como fundos de pensão de contribuição patronal paritária. No caso, a empresa em que trabalhamos iguala nossas contribuições para o fundo desde que contribuamos com certa quantia. Por exemplo, se investimos R$1.000, a empresa entra com outros R$1.000, o que significa que obtemos R$1.000 de graça. Mas, se não poupamos nada, ela não contribui com nada. Muitas pessoas não economizam nem um centavo. Outras não contribuem com a quantia total que a empresa igualaria. Em ambos os casos, estão rejeitando o dinheiro dado. Por que faríamos algo tão tolo como renunciar a dinheiro gratuito? Existem 3 motivos. Primeiro, contribuir para a nossa aposentadoria dá uma sensação de perda. Estamos renunciando a gastar dinheiro. Usamos nosso salário para muitas coisas, como compras de supermercado, encontros românticos, mensalidades do clube do vinho. Renunciar ao salário agora dá a sensação de renunciar a essas coisas. O segundo motivo é que ter parte do dinheiro aplicado em renda variável, como no mercado de ações, cria a possibilidade de perder dinheiro, ou seja, aversão à perda, mas sobre isso já já. Terceiro, desistir da parte da empresa não parece uma perda, parece rejeitar um ganho. E por mais lógicos que possamos nos sentir quando calmamente raciocinamos que existe pouca diferença entre uma perda e um ganho não realizado, não é assim que agimos ou nos sentimos. Não acredita? Continue lendo e vai ter uma prova disso. Em um experimento que Dan realizou, as pessoas deveriam imaginar que seu salário anual era de $60.000 e que seu empregador igualaria as contribuições delas à aposentadoria até 10% daquele salário. Os participantes foram informados das despesas como alimentação, entretenimento e educação. Precisavam fazer escolhas como todos fazemos, porque os $60 mil não eram suficientes para tudo no experimento. Assim é a vida. Poucas pessoas optaram pela contribuição máxima para a aposentadoria e a maioria aplicou bem pouco. Assim, não obtiveram plenamente o teto das contribuições do empregador para o fundo de pensão. Em uma ligeira variação desse experimento, pesquisadores contaram a outro grupo de participantes que seu empregador havia depositado $500 mensais em seu fundo de pensão no início de cada mês. Os funcionários poderiam manter quanto quisessem, mas para isso precisariam investir aquela mesma quantia entrando com as próprias contribuições. Por exemplo, se também contribuíssem com $500 mensais em suas contas, poderiam conservar o montante inteiro. Mas se apenas poupassem $100, manteriam apenas $100 de contribuição do empregador e os outros 400 desapareceriam da conta e retornariam ao empregador. A cada mês, os participantes que não contribuíram plenamente para o fundo de pensão recebiam lembretes de que haviam perdido dinheiro a mais não igualado. Eles eram informados de quanto a empresa depositava previamente na conta, qual a contribuição do funcionário e quanto dinheiro a empresa pegava de volta. O extrato poderia dizer: depositamos previamente $500 na sua conta. Você contribuiu com $100 e a empresa pegou de volta $400. Aquilo tornou a perda bem clara. Também desencadeou uma aversão à perda nos participantes, que rapidamente começaram a fazer a contribuição máxima para o plano de aposentadoria. Uma vez que entendamos a aversão à perda e que muitas coisas podem ser enquadradas como ganhos ou perdas, e que o enquadramento como perda é mais motivador, talvez possamos avaliar nossas escolhas sob um novo ângulo, como quanto contribuir para a aposentadoria, persuadindo-nos a agir de formas mais compatíveis com o nosso bem-estar a longo prazo. Por falar em bem-estar a longo prazo, a aversão à perda também obscurece nossa capacidade de avaliar riscos de longo prazo. Esse problema tem maior impacto no que se refere ao planejamento de investimentos. Quando o risco está envolvido e a quantia do investimento flutua para cima e para baixo, temos dificuldade em ver além das nossas perdas imediatas potenciais para imaginar ganhos futuros. A longo prazo, as ações podem superar as aplicações de renda fixa e os títulos públicos, como os do Tesouro Direto, por uma grande margem. Mas quando olhamos somente o curto prazo, haverá muitos períodos breves com perdas dolorosas.
Imaginemos que os preços das ações subam 55% no período inteiro e caiam 45% no mesmo período. Um belo de um resultado. Mas isso é a longo prazo, não em apenas algumas semanas, meses ou mesmo um ano. O problema é que vivemos os períodos de alta e baixa de formas bem diferentes. Durante as altas ficamos só um pouquinho animados, mas durante as baixas ficamos desesperados. Como dissemos antes, o desespero nas baixas é o dobro da animação nas altas da mesma magnitude. Ao sentirmos com mais força o impacto do mercado em baixa, não sentimos a felicidade da tendência geral como 55% de alta, mas como infelicidade de 90% de baixa, 45% multiplicado por 2. Por causa da aversão à perda, quando observamos o investimento no mercado de ações no curto prazo, sofremos. Em contraste, se só conseguimos enxergar o mercado de ações com uma visão de longo prazo, nos sentiríamos bem melhor correndo mais riscos. Na verdade, Shlomo Bernatzi e Dick Taylor descobriram que funcionários estão dispostos a investir uma parcela maior de seus fundos para aposentadoria em ações se lhes são mostradas as taxas de retorno de longo prazo em vez das taxas de curto prazo, porque na visão de longo prazo a aversão à perda não está em jogo. A aversão à perda pode criar uma série de outros problemas de investimento. Em geral, faz com que vendamos ações em alta rápido demais, não queremos perder aqueles lucros e conservemos ações em baixa por um tempo excessivo, porque não queremos realizar o prejuízo com aquelas ações. Uma solução que as pessoas usam para evitar a dor de curto prazo é evitar ações arriscadas, investir em títulos ou fundos de renda fixa inicialmente ou às vezes em cadernetas de poupança, que pagam uma taxa de juros certa, ainda que próxima de zero. Esses títulos e fundos não têm as mesmas baixas ou altas das ações. Não sofremos a aversão à perda e não ficamos tão desesperados. Claro que podemos ficar desesperados de outras maneiras, já que reduzimos nosso potencial de crescimento de longo prazo. Mas não sentimos essa perda no momento. Só sentimos na aposentadoria, quando infelizmente é tarde demais para mudar de ideia e alterar nossas decisões de investimento. Outra abordagem que nós, Dan e Jeff, preferimos é simplesmente não olhar nossos investimentos. Se somos sensíveis demais às pequenas flutuações no decorrer do tempo, uma solução é apenas tomar uma decisão de longo prazo e persistir nela. Assim, não permitimos que a aversão à perda nos induza a agir de modo precipitado. Tentamos olhar nossa carteira apenas uma vez por ano. Em suma, reconhecemos nossa irracionalidade e sabemos que não vamos ganhar numa luta direta contra ela, de modo que evitemos totalmente a batalha. Não é exatamente a arte da guerra de santismo, mas recomendamos que você também adote essa abordagem. Mas espere, tem mais. Já observou que muitas empresas cobram uma quantia única pelo que apresentam como vários itens? Por exemplo, as operadoras de telefonia celular cobram por cada coisinha que usamos, mensagens de texto, chamadas, dados, serviços extras, impostos, etc. Mas em toda a sua bondade e no desejo de nos ajudar a não sentir que estamos sofrendo várias perdas pequenas, pedem que façamos apenas um pagamento maior. Que beleza de negócio! Sentimos uma perda, mas ganhamos um bando de preciosidades. A abordagem dessas operadoras é conhecida como agregar perdas e segregar ganhos, e explora a aversão à perda, dando-nos uma só perda dolorosa em troca de muitos ganhos prazerosos. Quando um produto tem muitos recursos, é do interesse do vendedor reaçar cada um separadamente e pedir um preço único por todos eles. Para o consumidor, essa prática promocional faz o todo parecer bem mais atraente do que a soma de suas partes. Os melhores exemplos de segregação de ganhos são provavelmente os infomerciais. O secador de cabelo Taif, as facas de Jinsu, a coleção de DVDs das 7 temporadas de Game of Thrones, todos esses infomerciais apresentam um preço baixo por vários itens com diversos usos e mais um monte de itens adicionais. Olha isso, que incrível! Tem um topo e uma base. E não tem um só, mas 2 lados. Encomende agora. Custos irrecuperáveis. A nossa tendência a enfatizar as perdas em relação aos ganhos e supervalorizar o que possuímos manifesta-se poderosamente com os custos irrecuperáveis. O custo irrecuperável é descobrir que uma vez que investimos em algo, temos dificuldade em desistir daquele investimento. Assim, tendemos a continuar investindo na mesma coisa.
Em outras palavras, não queremos perder aquele investimento, de modo que muitas vezes jogamos dinheiro fora, acrescentando uma pitada de ilusão. Imagine que somos o CEO de uma montadora de automóveis com um plano de um carro novo cujo desenvolvimento custará 100 milhões de reais. Depois de investirmos 90 milhões, ficamos sabendo que o nosso concorrente está para lançar um carro que é mais econômico, menos poluente, mais eficiente e terá um preço mais acessível. A pergunta é: abandonamos o nosso plano e economizamos os últimos 10 milhões ou os gastamos esperando que as pessoas comprem os nossos carros, apesar de serem inferiores? Agora imagine a mesma situação, só que dessa vez não investimos o primeiro real e o custo total esperado do desenvolvimento é de apenas 10 milhões de reais. Quando estamos para começar o trabalho nesse projeto, ficamos sabendo que o nosso concorrente projetou um carro melhor do que o nosso. Investimos 10 milhões agora? Nesse ponto decisivo, a dúvida entre investir ou não 10 milhões de reais, esses dois casos são exatamente iguais. Entretanto, no primeiro caso, é difícil não olhar para trás e ver os 90 milhões que já gastamos. Numa situação desse tipo, a maioria das pessoas continua investindo. No segundo caso, nem pensam em investir dinheiro algum. A pessoa racional tomaria a mesma decisão nos dois casos, mas pouco o fazem. A metáfora para investir em quase tudo na vida deveria ser a mesma. Não deveríamos pensar em quanto já investimos em um cargo, uma carreira, um relacionamento, uma casa ou uma ação. Deveríamos nos concentrar nas chances de que aquilo em que investimos seja valioso no futuro. Mas não somos tão racionais assim, e não é tão fácil como parece. Os custos irrecuperáveis são aqueles que estão permanentemente na coluna de prejuízo da nossa contabilidade da vida. São nossos, não dá para simplesmente nos livrarmos deles. Tornam-se parte de nós. Não vemos somente a quantidade de dinheiro, mas sim todas as escolhas, os esforços, as esperanças e os sonhos que acompanharam aqueles reais. Eles ficam mais pesados e, como supervalorizamos esses custos irrecuperáveis, estamos menos dispostos a renunciar a eles e mais propensos a cavar mais fundo no mesmo buraco. Dan demonstra a seus alunos o conceito de custo irrecuperável através de um jogo em que os participantes dão lances para adquirir uma nota de 100 dólares. Regra número 1. Os lances começam por 5 dólares. Regra número 2. Os lances só podem aumentar 5 dólares de cada vez. Regra número 3. O vencedor paga o valor de sua oferta final e ganha os 100 dólares. A última regra é: quem fica em segundo lugar também paga o que ofereceu, mas não ganha nada. À medida que o jogo progride, as ofertas sobem a 50 dólares e 55 dólares, ponto em que Dan terá ganhado dinheiro. O ofertante de 55 dólares pagará essa quantia para obter 100 dólares, e o segundo lugar pagará 50 dólares e não obterá nada. Em algum ponto, alguém oferece 85 dólares e o outro concorrente oferece 90 dólares. Então Dan os interrompe e lembra que a primeira pessoa ganhará 10 dólares, 100 dólares menos 90 dólares. E a segunda pessoa perderá 85 dólares. Ele pergunta ao ofertante de 85 dólares se quer continuar até 95 dólares. Inevitavelmente, ele diz sim. Depois Dan faz à primeira pessoa a mesma pergunta, e esta de bom grado concorda em ir até 100 dólares. Mas a coisa não para em 100 dólares. A seguir, Dan pergunta à pessoa que ofereceu 95 dólares se quer ir até 105 dólares. Como antes, se ela diz não, perde a oferta anterior, 95 dólares. Mas a essa altura, quando as ofertas estão acima de 100 dólares, se os ofertantes dizem sim, estão agora ativamente dando lance, sabendo que perderão dinheiro. Dessa vez, são apenas 5 dólares, o lance de 105 dólares menos o ganho de 100 dólares. Mas a perda só aumentará dali em diante. Inevitavelmente, ambos os participantes continuam dando lances cada vez maiores até que, em algum ponto, uma pessoa percebe quão louco aquilo é e eles param. E a pessoa que para acaba perdendo mais 95 dólares. Como Dan nos conta, o máximo que já obtive nesse jogo foi na Espanha, onde certa vez vendi uma nota de 100 euros por 590 euros. Para ser justo, sempre informo as pessoas no início que o jogo é para valer e sempre levo o dinheiro delas ao final. Acho que elas aprendem melhor a lição desse jeito e, além disso, preciso manter a minha reputação.
No jogo experimento Golpe de Dan, o efeito dos custos irrecuperáveis rapidamente transformou o ganho potencial de 95 euros dos seus alunos, cobaias alvos, 100 euros menos a oferta inicial de 5 euros, em uma perda de 490 euros. É exatamente o que acontece numa competição entre duas empresas em um mercado no qual o vencedor leva tudo. Em geral, uma empresa obterá todas as vendas, ou ao menos a grande maioria, e a outra não obterá nada, ou muito pouco. A cada trimestre, cada empresa precisa decidir se investirá mais em pesquisa e desenvolvimento e publicidade ou desistirá do projeto competitivo. Em certo ponto, deve ficar claro que, se duas empresas tentarem indefinidamente superar suas ofertas mútuas, ambas acabarão perdendo uns montes de dinheiro. Mesmo assim, por causa da dificuldade em ignorar investimentos passados, fica difícil não continuar avançando. O segredo nesse tipo de competição de mercado, e a chave para o jogo de Dan, é não começar a jogar, ou, se jogarmos, descobrir rapidamente quando as coisas não estão indo a nosso favor e limitar nossas perdas. Hal Harks e Catherine Bloomer demonstraram de outra forma como não pensamos claramente sobre os custos irrecuperáveis. Eles pediram que pessoas fingissem que haviam gastado $100 em uma viagem para esquiar. Aquilo foi em 1985. Depois apresentaram uma viagem da mesma natureza que era melhor em todos os aspectos, mas custava apenas $50. E pediram aos participantes que imaginassem que compravam aquela também. Então eles informaram aos participantes que as duas viagens caíam na mesma data e que não eram reembolsáveis. Qual viagem escolheriam? As férias boas de $100 ou as bem melhores de apenas 50? Mais da metade dos participantes escolheu as férias mais caras, embora 1. Fossem inferiores em termos do prazer que iriam proporcionar e 2. Tivessem que gastar um total de $150 nas duas escolhas. O custo irrecuperável aplica-se às decisões na nossa vida pessoal também. Um amigo de Dan estava indeciso sobre se devia ou não se divorciar. A vida dele estava sendo consumida por esse dilema. A certa altura, Dan lhe fez uma pergunta. Imagine que, neste momento, você não fosse casado com essa pessoa e soubesse sobre ela tudo o que sabe agora. Mas vocês fossem apenas amigos há 10 anos. Você a pediria em casamento? O amigo disse que a chance de pedir era de 0%. Naquele ponto, Dan perguntou: que informação isso dá a você sobre sua decisão? Quanto do seu conflito resultava de pensar no passado, de supervalorizar o tempo e a energia já irrecuperáveis naquele casamento, em vez de olhar para frente, para o tempo e a energia que despenderia no futuro, independentemente do investimento anterior. O amigo de Dan entendeu aquela perspectiva e rapidamente decidiu se divorciar. Se alguém acha que essa é uma forma insensível de tomar uma decisão, acrescentaríamos que aquele casal não tinha filhos, e às vezes renunciar ao custo irrecuperável e ver as coisas sob uma nova perspectiva é bom para todos. O fato é que, em muitos aspectos da vida, a existência de um investimento passado não significa que devamos continuar no mesmo caminho. Na verdade, em um mundo racional, o investimento anterior é irrelevante, e se o investimento anterior falhou, trata-se de um custo irrecuperável. Nós o gastamos, quer tenha falhado ou sido um sucesso. Foi embora. O mais relevante é a nossa previsão do valor no futuro. Às vezes, olhar apenas para o futuro é a coisa certa a se fazer. Domine o seu futuro. A posse muda a nossa perspectiva. Nós nos adaptamos ao nosso nível de posse, que se torna o parâmetro pelo qual julgamos ganhos e perdas. Um meio de superar as armadilhas da posse é tentar nos separar psicologicamente das coisas que possuímos, a fim de avaliar mais precisamente o valor delas. Deveríamos pensar em onde estamos agora e o que acontecerá a seguir, não de onde viemos. Claro que é mais fácil dizer do que fazer, especialmente quando tendemos a aplicar tanta emoção, tanto tempo e dinheiro em nossa vida e em nossas posses, casas, investimentos e relacionamentos. A posse fez com que os Bradleys focassem o que estavam perdendo, aquela casa bela personalizada, em vez de aquilo que estavam ganhando para o futuro, o dinheiro para comprar outra casa, sair para curtir uns bons jantares e pagar as anuidades de Robert e Roberta em uma boa universidade.